E aí, caros, aqui Márcio Bezerra, eu trabalho com análise e desenvolvimento de sistemas, e nesse vídeo interessante que você está vendo que nós já estamos iniciando ele aqui, já com duas telas, trata-se da continuação do vídeo anterior, onde nós decidimos explorar um pouco da comunicação via sockets, utilizando o .NET. O .NET que utiliza uma implementação mais baseada em TCP, utilizando componentes TCP. Nós temos também um vídeo no canal que explica como é que você faz um exemplo parecido com esse, só que utilizando WebSockets. E eu vou deixar passando agora um card no vídeo, porém eu gostaria que você continuasse nesse vídeo aqui, que é bem interessante, e marcasse esse do card para assistir na sequência. Outra coisa é que os vídeos anteriores, eu vou deixar também um card passando agora, referente ao vídeo anterior a esse, eu aconselho que você assista esse vídeo, para que você possa entender de maneira mais completa o propósito de toda essa sequência de vídeo. Então, só para revisar aqui de maneira bem por alto o que nós fizemos no vídeo anterior, nós criamos aqui uma comunicação entre dois clientes, onde eu envio aqui uma mensagem, oi, e aqui ele ganha uma espécie de... é o próprio socket, né? Que não é bem a melhor abordagem, mas a gente identifica pelo próprio socket. Por exemplo, aqui o 23884 respondeu oi. Esse aqui também recebeu a mensagem, lembrando que esses sockets aqui, desculpa, que essas janelas, né, essas aplicações, elas estão na mesma máquina, mas elas poderiam estar em localizações geográficas diferentes e distantes, né? Então eu vou apenas responder para você ver como é que funciona aqui o que nós fizemos até então. Olá, tudo bem? Estou respondendo para ele, né? Aqui só para a gente ver o que vai ocorrer. Então, ao enviar, você viu que chega nos dois aqui. Eu diria que em tempo real. Isso porque a comunicação via socket é diferente da comunicação via HTTP. A comunicação via HTTP, você faz uma requisição, recebe uma resposta e a conexão já parou por ali. A comunicação via socket é um pouco diferente. Você mantém ali um canal aberto, né? Você mantém um túnel aberto, como a gente, durante essa sequência de vídeos, resolvemos referenciar. Então você mantém um stream, né, que na verdade é um túnel aberto, que ele só vai ser fechado quando uma das partes perder a conexão. Então fica sendo um túnel de leitura e escrita em que ele fica aberto de maneira contínua. Porém, nesse vídeo aqui, que eu acredito ser bem mais rápido, nós vamos colocar do lado, por hora, esses clientes aqui. Inclusive, eu posso até mostrar aqui um pouco do que nós fizemos no servidor, explicar de maneira bem por alto aqui. No caso aqui, é uma das aplicações clientes. A client eu não vou explicar muito bem aqui, porque nós vamos também criar um client aqui nesse vídeo mesmo aqui. O que eu vou é trazer um pouco do servidor aqui e fazer um resumo bem por alto do que foi feito no vídeo anterior. Então, nós criamos aqui um server, que na verdade é uma aplicação .NET Console Application. Eu vou explicar bem por alto, porque você vai ter mais detalhes se você realmente assistiu o vídeo anterior. Aqui a gente apenas define... dá uma referência para a aplicação. O .NET, a abordagem dele é mais uma implementação em cima de componente TCP, ao contrário da web pura, que é WebSockets, né? Então, Code Total Socket TCP Server. Aqui a gente define uma porta. Então a gente define essa porta, que vai ser a porta do nosso servidor de comunicação via socket, vou chamar assim. Aqui a gente define um listener, então como eu já disse nos vídeos anteriores, esse listener, ele aceita qualquer tipo de endereço IP e vai trabalhar na porta que nós definimos ali em cima. A gente aqui dá um start e dá uma mensagem aqui informativa que o servidor foi inicializado nessa porta. Então assim foi o servidor que nós fizemos. E um detalhe interessante é que esse start ele não para a aplicação continua rodando nas próximas linhas, e se você não criar nada aqui que segure a aplicação vai morrer e pronto, acabou o código, você não fez servidor nenhum. Por esse motivo é que, como a nossa intenção é responder a todos os clientes, então nós estamos mantendo aqui uma coleção dos clientes que se conectam, utilizando aqui um Concurrent Dictionary, atribuindo um ID para cada cliente, e nós criamos uma classe aqui que agrupa as informações do cliente, que ela é melhor definida no vídeo anterior. E aqui é onde a gente mantém aquele while eterno, né, que faz com que o start aqui continue prevalecendo, já que, como eu disse, a aplicação ela não espera pelo start, né? Então, voltando para cá e tentando entrar aqui nesse true, aqui, nesse while true para explicar melhor, aqui eu fico aguardando sempre novas conexões, né? Então, quando ocorre uma conexão, eu guardo os dados dessa conexão nessa variável aqui. Aqui nesse client endpoint, eu defino uma espécie de identificador para esse cliente, que é aquele que nós vimos lá no início desse vídeo aqui, que é o IP e a porta, que essa porta seria o socket aberto, né? Aqui a gente, quando ocorre de aparecer um novo cliente, a gente adiciona esse cliente
no nosso concorrente Dictionary, colocando como chave lá o IP e a porta, né, que é o identificador, e instanciando aqui um novo TCP client, que é uma classe que nós criamos, nós vamos já chegar lá nela. O concorrente Dictionary, ele dá também a chance de você ter ainda o valor antigo e verificar, caso exista, né, esse item que você está adicionando, fazer alguma coisa relacionada ao valor antigo. Não é nosso caso aqui. Nosso caso, isso não vai importar para o nosso exemplo aqui, né? Na sequência, eu estou apenas fazendo um log aqui, identificando a quantidade de clientes que estão conectados. E aqui eu vou criar uma task onde eu vou... o resultado dela não vai interessar, né? Que o resultado da task.run é uma task, mas a gente não vai querer gerenciar essa task. Simbolicamente no C# a gente coloca um underline para indicar que isso não interessa para a gente, né? Para cada cliente nós vamos executar uma task e isso aqui é um código que vai ocorrer para cada cliente conectado. É assim que nós fizemos a lógica aqui. Então, para cada cliente, nós vamos pegar os fluxos dele. Então, a gente vai pegar aqui o fluxo geral, que é como se fosse o túnel, né? Como eu costumo dizer aqui, é a stream principal. Essa stream que vai ficar aberta durante a conexão. E dessa stream, nós vamos originar a stream de leitura e a stream de escrita, todas baseadas nelas. E, inclusive, a gente colocou aqui um encode para que não tenha problemas de caractere e o auto-flush, no caso da escrita, para que ele já imediatamente mande para o fluxo o que foi escrito lá, sem precisar de chamar métodos adicionais, né? Estou apenas fazendo um login, identificando que um novo cliente entrou, aí já mostrando o identificador dele. E aqui é um loop que define se a conexão está ativa ou não. Então, vou até tentar colocar... Acho que dá para colocar aqui. Enquanto... a cada linha recebida, enviada nesse fluxo aí, eu coloco o valor dessa linha numa variável chamada message, né? Se o conteúdo dessa expressão aqui for nulo, né? Se não houver nada recebido aqui nessa nova linha, significa que a conexão foi encerrada, como você pode ver aqui embaixo. Então a gente determina que a conexão foi encerrada. Então, mas caso contrário, a gente recebe a linha e já faz um log aqui, recebido de a mensagem recebida. Então, naquele dictionary que nós criamos, naquele concurrent dictionary, a gente agora vai fazer um loop dele, porque a gente vai retribuir essa mensagem para todos os clientes que já estão incluídos no dictionary. Lembrando que quem conectou agora, o cliente vai ser incluído no dictionary, mas ele não, logicamente, vai receber as mensagens anteriormente já repassadas para os outros, né? Ele só vai ver de agora em diante, né? Para cada cliente incluído lá no dictionary, a gente vai aqui pegar um key do cliente, que é nada mais nada menos que é algo como o IP e o socket e a porta, né? Aqui a gente define se o cliente ainda está conectado ou não. Então, se o TCP client dele, que vem da nossa classe que nós criamos, se ele estiver conectado e se o base stream do writer dele puder receber escritas, então não puder receber escritas, se ele não estiver conectado e não puder receber escritas, a gente vai fechar tudo dele, tanto a stream de escrita como a de leitura, e vai tentar retirar ele do dictionary e vai continuar para o próximo cliente. No próximo cliente, nós vamos fazer uma espécie de eco, né? Nós vamos retornar a mensagem para ele. Só que a gente vai retornar a mensagem para ele, mas indicando quem enviou a mensagem. Então aqui é quem enviou a mensagem. Todo esse processo vai ocorrer quando se recebe uma mensagem. E nós vamos fazer um log apenas para controle do cliente para o qual nós estamos replicando essa mensagem, né? É apenas um controle ali para que a gente possa ver. E aqui é a classe que nós utilizamos, né? Que nada mais, nada menos, ela tenta agrupar. Ela agrupa o próprio cliente, o TCP, que nós já mostramos a utilização dele lá em cima, agrupa os streams de leitura e de escrita, e é só isso que ele faz. Aqui, quando a gente instancia no construtor, a gente apenas está preenchendo essas propriedades. Bom, então nós vamos aqui criar mais um cliente para a nossa aplicação, para o nosso servidor, para ser um dos clientes do nosso servidor aqui. Você pode escolher qualquer tecnologia, aqui meio que aleatoriamente nós escolhemos, e até para ser um pouco nostálgico e brincar um pouco, nós escolhemos aqui o Informs e nós vamos trabalhar no Visual Studio 2022. Então eu vou abrir aqui o Visual Studio 2022, ele abriu aqui em outro monitor, eu vou trazer para cá, e nós vamos aqui em Create New Project, não é? Então aqui ele vai exibir um leque de opções aqui, de workloads que ele tem disponível, né? E a gente vai procurar aqui o Informs. E nessa primeira opção aqui, o Windows Forms App, nós vamos selecionar ela e vamos aqui em Next. Aqui você pode dar qualquer nome, como por exemplo, a gente pode deixar mesmo como o Informs Socket Client. Podemos deixar com esse nome aí mesmo.
Eu vou tentar salvar essa aplicação na mesma pasta que a gente já estava utilizando para criar as coisas que nós já criamos até então. Então eu vou aqui até copiar o nome dessa pasta aqui. A gente está copiando, a gente está criando dentro de sockets.net, então a gente vai tentar criar nela também aqui. Então eu vou colar aqui sockets.net, como você pode ver. Vou até dar um zoom aqui para você dar uma olhada. Então definir esse nome aqui, você pode definir qualquer nome. Vou criar nesse location aqui e vou deixar essas opções dessa maneira que elas estão aqui. Só que eu vou até incluir aqui uma subpasta, até para que não haja risco delas se misturar com as aplicações que já estão feitas, né? Apenas eu criei aqui uma pasta WinForms para criar mais uma subdivisão aí. E eu vou utilizar aqui as opções que eu tenho. É o .NET 8, nós vamos ver aqui as outras opções que eu tenho aqui. Eu posso utilizar também o 9, inclusive eu vou utilizar o 9, já que eu tenho aqui, e já que os aplicativos anteriores foram feitos no 9, então vamos selecionar aqui para deixar tudo na mesma versão e Create. Ele executou aqui em outro monitor que eu vou trazer para cá, então criou aquela aplicação mesmo básica, conhecida de .NET. Nós vamos apenas criar alguns componentes aqui em cima, como por exemplo, a gente vai criar uma lista, vamos fazer assim, é bem simples mesmo a aplicação. Vamos criar uma lista que vai ter as mensagens recebidas e um text box que vai ter a mensagem que eu vou escrever e um botão enviar. Só vamos criar essas coisas mesmo aqui. Então, na toolbox, eu vou pegar aqui um botão, vou procurar aqui um list box e vou procurar um text box aqui também. Pronto, já temos tudo na tela. Vamos apenas dar uma organizadinha aqui para não ficar tão feio, né? Vamos puxar aqui o text box para cá e o botão de enviar a mensagem para cá. E seria basicamente isso aí. Eu vou tentar aqui aumentar, F4 você abre aqui as propriedades, viu? Tentar aumentar as fontes do form e tudo, só para ver se... Porque eu acho que vai ficar muito pequeno aí, né, as fontes. Então eu vou tentar colocar aqui um 16, que ficou até exagerado demais, né? Mas, como é apenas uma aplicação de teste, eu acho que não vai ter tanto problema assim. Então, vou até realmente diminuir aqui um pouco, porque ficou realmente muito grande, né? Então, deixa eu ver aqui. Vamos colocar um 12. 12 acredito que já está bem decente aí, tá bom. Então pronto, nossa aplicação na verdade só vai ser isso aqui. Só mudar aqui o título da janela, né, para não ficar, pra gente identificar mais um pouco. Então eu vou colocar aqui code total WinForms Socket TCP Client, como nós fizemos também com o Blazor, né? Então apenas para dar um título aqui para a janela. Aqui eu vou mudar também o texto para enviar, ok? E eu costumo mudar aqui os nomes desses componentes assim. Eu mantenho o nome padrão, como você pode ver aqui, o nome padrão que o .NET cria é assim, é o nome da classe com a primeira letra minúscula e uma numeração aqui. Então eu apenas renomeio aqui a parte final, eu retiro o número e coloco o message, para criar aí uma espécie de prefixo, né? Então no caso eu costumo fazer assim, ele fica desse jeito aí, dessa maneira. Assim como eu posso fazer também com o botão, ó, botão send, né, que é o botão enviar. Então botão send, mostrar aqui como é que ficou para você, ó. Tem gente que gosta de colocar BTN, né? Isso aí vai muito de gosto. Então o listbox eu vou chamar de listbox messages. Esse vídeo aqui vai ser um vídeo bem básico e rápido, né? Porque ele na verdade, faz parte de uma sequência de vídeos aí. Então ficou dessa maneira aqui, listbox messages. É assim nós deixamos aí. Se você der aqui um F7, clicando no form, você pode aqui alternar entre o código, dando um F7, e um shift F7 você pode alternar para o form também, caso você queira alternar de maneira mais rápida. Então, dando aqui um F7 para a gente ir para o código, aproveitando aqui o construtor, nós vamos chamar aqui um método que não existe ainda. A gente vai fazer a conexão para o nosso socket TCP. Então nós vamos chamar aqui um connect to server. Vamos chamar com esse nome mesmo. O método não existe ainda. A gente vai criar ele agora aqui. Vai criar mesmo aqui na própria classe, sem muita cerimônia, como um método private e até um void mesmo. Inclusive eu errei aqui, né? Connect... Ah, sim, eu esqueci de colocar aqui mais. Vou copiar aqui o nome dele. Então vamos colar, vamos criar esse método aqui, ok? Ele vai fazer basicamente o que nós fizemos na aplicação Blazor, né? Então vamos definir aqui as variáveis, né? Uma variável vai ser referente ao cliente, né? Que ele vai ser um TCP client, que a gente vai chamar de client mesmo. E nós vamos ter a stream, que é a mestre lá, que é a stream é o fluxo principal, que vai ser o túnel, né? Como nós referenciamos aqui nos vídeos. Então, vamos criar aqui o túnel e vamos criar as duas streams, a de leitura e a de escrita, né? Vamos até duplicar aqui. Stream de leitura, vamos chamar aqui de header stream. E a stream de escrita,
que nós vamos chamar aqui de writer streams. Lembrando que isso aqui não são network streams, né? Aqui é é um streaming reader aqui, e aqui é um stream writer que a gente vai tentar definir aqui. Pronto. O método connect, ele vai simplesmente fazer a conexão e preencher essas variáveis aqui. Então, a gente vai dizer que o client é igual ao new TCP. Aqui a gente vai fazer a conexão, a gente vai chamar client, é um método assíncrono, vamos colocar logo o await aqui. Então a gente vai chamar o connect async. E detalhe, aqui nesse parâmetro, você vai passar o IP, não o IP local aqui. Isso aqui, esse parâmetro aqui é o IP do servidor que nós implementamos. É o servidor de TCP que vai receber a comunicação por sockets, que nós estamos fazendo aqui. Então, aqui você vai colocar não o IP local, mas sim o IP do servidor. Como é o mesmo IP, como nós estamos na mesma máquina, vai coincidir da gente colocar aqui, isso aqui como 127.0.1. A porta é a 5554, que nós definimos, né? Podemos fechar aqui e ficou dessa maneira aqui. 127.0.0.1, isso aqui simboliza localhost, você pode colocar localhost também, pode testar com outras coisas, até o IP mesmo da máquina que você está utilizando, e a porta que nós definimos aqui. Ele está marcando aqui porque nós estamos utilizando um método assíncrono, né? Um await aqui. Então a gente tem que definir isso aqui como se fosse um async task, né? Async task, ok. E por boas práticas, a gente colocou async aqui no nome do método, boas práticas de .NET, para que os desenvolvedores que vão utilizar seu componente saibam com mais facilidade que isso é um método assíncrono. Como ele agora é um método assíncrono e nós estamos chamando ele logo no construtor aqui, então a gente pode, por exemplo, colocar um wait para ele aqui para aguardar, já que nós estamos no construtor. Então, agora a gente vai pegar o streaming, que a gente vai pegar do próprio client getStream, vamos pegar a stream de leitura e vamos pegar a stream de escrita com o autofluct aqui para ele enviar logo a mensagem e não ficar criando uma coleção de mensagens para enviar depois do flush. Vamos enviar logo imediatamente. E aqui embaixo nós vamos criar a task, né? Não vai interessar para a gente o retorno, a gente vai colocar apenas um underline aí e vamos chamar ela aqui. Await task.run, do mesmo jeito que nós fizemos lá nos outros, né? Task.run, eu já vou fechar aqui, porque nós vamos definir aqui o método anônimo que vai fazer as coisas, né? Isso aqui vai ser nada mais nada menos que um loop eterno, né? Então eu vou fazer um while true aqui e vai ficar sempre esperando por uma nova mensagem, criar um var message aqui, ele vai ficar sempre esperando por uma nova mensagem vindo do read stream, pronto. Cada vez que eu receber uma mensagem aqui, eu vou verificar se essa mensagem é nulo, se message é diferente de nulo, né? Se eu vou verificar se ela é diferente de nulo aqui, caso não seja, eu vou fazer um invoke para que eu possa adicionar esse item na nossa list box. Por que eu estou fazendo esse invoke aqui? Bom, é o seguinte, na verdade aqui é items.add, né? Por que precisa desse invoke aqui? Como nós estamos numa thread, então uma thread ela não pode acessar objetos de interface da thread principal. Aquele form ali, quando você executar a aplicação, ele vai estar rodando numa thread que a gente vai chamar de main thread, né? A thread principal. Como nós estamos aqui no task, né? Que é algo como se fosse uma thread separada, eu não posso modificar elementos que estão ali no form, eu não posso interferir ali em outra thread para poder modificar um componente de interface. Então, para isso a gente tem que chamar o invoke. Só que eu gosto de chamar o invoke de maneira melhor, né? Eu gosto você pode resumir mais esse método aqui. Então, você pode, por exemplo, apenas fazer isso, né? Trazer isso aqui para cá, não precisa desse abrir e fechar. Então, a gente pode deixar ele apenas assim, que fica bem melhor e, para mim, acredito que fique bem mais legível. Como nós estamos chamando um await aqui, já colocou, ele próprio já colocou, eu já ia colocar, mas ele já colocou automaticamente. E praticamente é isso, mas aqui eu ainda não enviei nada, né? Eu não estou enviando nada, eu estou apenas verificando as mensagens. E a cada nova mensagem, o que vai fazer? O que nós vamos fazer? Nós vamos preencher essa lista aqui. A cada nova mensagem que nós recebemos do servidor, nós vamos preencher essa lista aqui com o que o servidor enviar. Nós vamos codificar o evento desse botão aqui, que é o botão enviar. Você pode dar 2 cliques que ele facilita, ele já gera para você o método btn send aqui. E aqui vai ser bem simples, a gente vai apenas verificar. Vamos primeiro pegar, na verdade aqui em cima a gente vai pegar um message, né? Esse message vai ser o quê? Vai ser o textbox message.text.trim, né? A gente vai fazer um ponto .trim
que no final para a mensagem não vir. Por segurança, eu vou verificar se tem alguma coisa digitada. Então, se string is null ou write space, se not, né? Ali eu estou negando, no message, né? Se a mensagem não for nula ou for uma string vazia, então eu vou fazer o que tem aqui. A gente vai aqui, na verdade, não vai fazer isso. A gente vai chamar o write stream e vai fazer um write line nele. Vamos mandar isso no fluxo, né? E vamos zerar a nossa text box. Ó, tá vendo? Aí ela tá sugerindo que eu coloque essa linha lá, mas não precisa, porque o próprio servidor já vai mandar de volta essa mensagem tratada, vai fazer esse eco pra gente. Tudo bem, ele não poderia adivinhar isso, né? Mas eu acho que essa sugestão ela não foi tão bem pensada, não. Que ele não poderia adivinhar, mas ele poderia pensar, calcular, sei lá, que fosse isso, né? Então pronto, a gente vai só limpar aqui a caixa de texto depois de enviar. Pode opcionalmente verificar se isso aqui é nulo, mas eu não vou verificar porque nós já definimos ele no próprio construtor aqui. Não foi bem no construtor, né? Foi no método que é chamado. Por esse motivo eu não vou verificar não, até para o vídeo não ficar tão extenso. Eu não vou verificar se é nulo isso aqui. Então, eu vou puxar de volta aqui o Visual Studio. Nós vamos parar aqui o servidor. Vamos dar um .NET Run aqui no nosso servidor. Então ele já vai estar aqui pronto para receber na porta 5554. Eu vou também executar a aplicação Blazor também, até para envolver mais coisas aqui. A aplicação Blazor, ela abriu aqui também em outro monitor que eu estou trazendo para cá. E agora no Visual Studio, que eu vou tentar trazer ele para cá, ficou aqui bem escasso mesmo, ficou bem difícil aqui o espaço, né? Eu vou executar aqui a aplicação do Visual Studio, né? Mas quando eu executar, eu puxo o Visual Studio. Opa, deu erro aqui, então vamos verificar que erro deu. Então, void. No caso aqui, a gente pode tirar esse await aqui, que eu esqueci, né? Então, podemos executar novamente. No caso aqui, ele deu outro erro. Vamos ver aqui onde foi, o que foi, né? Ele está dizendo que o desse método aqui. Ah, é porque eu coloquei como... Eu não posso... Eventos na aplicação .NET WinForms, você não pode resultar eles como task, não. Você pode até deixar o async ali. Mas você tem que resultar eles como void. Eles não vão funcionar se você colocar como task, não. Então, vamos executar novamente. Está compilando aí nossa aplicação WinForms, já executou, então ela está aqui. Por hora, para limpar mais a tela aqui, eu vou passar o Visual Studio aqui para outro monitor e nós vamos fazer aqui uma brincadeira. Então o servidor está rodando ali. Já apareceu um cliente conectado aqui. Como eu não conectei ainda aqui a aplicação Blazor, então esse cliente conectado aqui é nosso WinForms, porque nós colocamos ele no próprio Create do Form, né? Então, como nós não criamos aqui um botão conectar, então basta executar aqui essa aplicação, que ele já está gerando aqui uma conexão, né? Ele está gerando já um socket aqui, que é o 25162, que é referente a essa aplicação WinForms aqui. Então nós vamos conectar agora a aplicação Blazor. Então agora já gerou duas conexões, temos duas coisas conectadas. Se eu der um oi aqui, o que ocorre? Olha que coisa interessante. Eu dou a aplicação WinForms, estou recebendo também o oi aqui e vou responder aqui, olá, tudo bem? Então, estou respondendo do WinForms e na web eu estou recebendo também. Imagina o que você pode fazer utilizando a criatividade aqui, né? Então, pode aqui incluir outras coisas também, como, sei lá, Angular, Blazor, vários clientes diferentes, até mobile também, né? Então, tudo isso numa comunicação quase que em tempo real, né? É bem interessante trabalhar com sockets. E sockets não é algo novo, né? É algo já bem antigo, bastante utilizado aí pelo mundo afora, pela internet em geral. Bom, caros, então é isso aí. Espero que esse conteúdo tenha sido útil para você. Agradeço bastante pela atenção. Agradeceria também se você curtisse esse vídeo e seguisse o canal.